O que eu separei hoje aqui para vocês, eu chamo de 6 passos fundamentais para não ser gado. Veja só, por que é importante isso? Porque nós estamos vivendo num contexto repleto de refração da realidade, ou seja, de distorção dos significados, que aquele significado original da própria realidade, ele tem um sentido completamente diferente do que aquilo quer dizer. Ou seja, o que eu quero mostrar? O A se diz A, mas o B se mostra de maneira totalmente contrária. E é isso que eu quero comentar com vocês. Você então que lê e estuda, já deve saber que o contexto é difícil. Vou mostrar uma notícia que serve como fundamento da nossa reflexão para vocês perceberem o grau do absurdo que eu falo no sentido absurdo, no sentido daquilo que o filósofo argelino Albert Camus diz que é a realidade totalmente descolada da realidade, uma coisa completamente sem sentido algum. Um pastor morreu e os seus fiéis esperaram ali durante alguns dias para que esse pastor ressuscitasse. E em um determinado momento uma pessoa falou: não, porque enterre logo isso, porque já está fedendo. O que eu quero dizer com esse exemplo? O grau do surrealismo que há em relação ao contexto do qual nós estamos. Surrealismo porque ele ultrapassa em muito a realidade e ele vai mostrar algo completamente distorcido daquilo que não é. Isso é o que, por exemplo, Jason Stanley vai chamar de um exemplo de propaganda e de irrealidade, que ele coloca em um dos seus capítulos do Como Funciona o Fascismo. Essas pessoas trabalham com irrealidades. Exemplos de grupos que trabalham com isso. O canal chamado Brasil Paralelo. É uma realidade completamente, como o próprio nome diz, paralela à própria realidade em si, colocando outros significados que não têm absolutamente nada a ver com o próprio significado em si. É aquele velho conceito que eu trago aqui, a refração da realidade, ou seja, a realidade para eles tem duas faces, como se fosse um deus romano Janus, do qual Mikhail Bakhtin utiliza muito bem essa metáfora, uma que olha para o deus que olha para frente e olha para trás, e eles fazem justamente isso, olham para frente e olham para trás, ficam nesse jogo que não é dialético, vamos deixar isso bem claro, um jogo de verdade e falsidade, ali relacionando o tempo todo dogmaticamente, tá? Por que dogmaticamente? Porque eles têm um ponto de partida do qual eles acham verdadeiro, em que, portanto, é inquestionável. Então, portanto, dentro desse contexto de absurdo, de irrealidade, de tratar a política como algo destinado à fé, de mitologização da realidade, ou seja, uma narrativa que não é verdadeira em si e que tem elementos fantasiosos e fantásticos, é o que está agora nesse momento. Então, eu vou separar aqui 6 pontos que eu considero fundamentais para que você não caia nessa e não seja gado, não caia no canal de Luiz Felipe Pondé, não caia no canal do Leandro Carnal, não caia no canal desses coaches aí disfarçados de filosofia barata. Venha conosco, venha pensar criticamente a realidade em si. Estude, analise os conceitos, olhe a realidade de maneira mais ampla, não fique só particularizando as coisas como se fosse um jornal. Aprofunde o seu olhar e o seu estudo. Por isso, estudar é fundamental. Então, portanto, antes de passar aos 6 pontos, eu peço para você, se você não recebeu os nossos livros, Ódio Política, Ódio ao Pensar,
linguagem e ideologia entre o marxismo e o signo, a arquitetura do golpe, restos da decadência, pequenas histórias dos nossos tempos, envie um e-mail para nós, polêmicasdosnossotempo@gmail.com, que a gente vai enviar o livro gratuitamente para você. Porque isso faz parte desse trabalho que desenvolvemos como um processo de reflexão e desenvolvimento de uma formação humana. Que aí você vai ter elementos, narrativas, referências filosóficas, literárias, artísticas, da qual você pode ir atrás, ler e ter um referencial para compreender a realidade de uma maneira mais completa, mais aprofundada. E por último, você dê o like e passe para frente o vídeo, porque isso é importante para um canal de esquerda, para a gente chegar com essa mensagem a lugares mais distantes. Então, vamos trabalhar, vamos nos 6 pontos. O primeiro ponto fundamental é reflita. O que é a reflexão para a filosofia? É você, como o próprio nome diz, reflita. Você vai olhar a realidade, voltar para você mesmo e você vai parar, pensar, analisar dialeticamente nesse jogo entre você e a realidade e pensar de maneira criteriosa sobre os fatos que estão acontecendo. Exemplo, esse caso dos fiéis que esperaram o seu pastor ressuscitar. Por que eles pensam assim? Em que medida eles acreditam que aquele fato do qual eles estão esperando é verdadeiro? Qual é o fundamento da verdade que eles têm? Por que eles têm esse fundamento da verdade? E por último, de que maneira isso foi construído? Veja, são perguntas fundamentais que você tem que fazer. E a partir dessas perguntas você pode utilizar como um guia metodológico para ir atrás de modo a fazer uma investigação, não somente teórica, mas de modo a conversar com pessoas que viram a notícia, que podem trazer outros elementos para você, ou até aquelas pessoas que estavam ali próximas no dia, ou que pensam mais ou menos de forma semelhante com aquelas pessoas, porque aí você tem elementos mais aprofundados para ter um olhar mais apropriado em relação àquele acontecimento. Isso é de extrema importância, a reflexão. A reflexão ela é parte primordial da filosofia. A filosofia ela é como uma coruja de Minerva. Ela sobrevoa, ela espera as coisas acalmar, acontecer e aí ela vai ordenar por meio da sua argumentação lógica. Ela não vai de forma apaixonada no calor do momento. Não. Ela vai pôr uma narrativa e vai organizar as coisas, tal como ela pode ser feita. Isso quem disse, tem vários filósofos que concordam com esse tipo de discurso. Tá? Então esse é o primeiro ponto essencial, fundamental. O segundo ponto é, se você já fez a reflexão, cabe você fazer a análise. O que é fazer a análise? É você analisar todos esses questionamentos que você fez, essas informações que você buscou, e a partir disso, depois desse sobrevoo, como uma coruja de Minerva que você fez, e como um filósofo, você vai pegar essas diversas narrativas, esses diversos depoimentos, vai concatenar, vai argumentar, vai arrumar essa ordenação de modo que você tenha uma narrativa. Essa narrativa, ela vai servir para você explicar para outros o que aconteceu naquele dia, só que você não vai fazer uma descrição do momento. Você vai fazer uma redescrição do momento, ou seja, você não vai só olhar e falar aquilo que está ali, você vai além. Por que você vai além? Porque você colocou outros elementos na narrativa do qual te permite aprofundar aquele acontecimento. Ou seja, você vai ter referenciais teóricos, metodológicos, de modo a te permitir ter uma formação e ter poder para argumentar e explicar e redescrever aquele fenômeno que ocorreu. Ou seja,
a sua redescrição ela vai ser muito mais apropriada. Vai ser diferente, por exemplo, dos jornais que vão falar, o cara esperou, ressuscitou o cara morreu e os fiéis esperaram durante 3 dias para ressuscitar. Não, você não vai fazer única e simplesmente isso. Você vai muito mais além. Esse é o grande diferencial quando você segue esses passos. Feito isso da análise, o terceiro passo, que é difícil, porque nós estamos num contexto de completa intolerância. Quando eu falo intolerância, eu não estou me referindo somente à direita, à esquerda também, porque tem muita gente dogmática na esquerda. Por exemplo, tem muitos marxistas que se colocam e não levam a sério o que o Marx fez, que é pensar dialeticamente. São dogmáticos. Tem uma verdade única e absoluta e aí pisam na jaca. O que é pensar democraticamente? Eu vou dar um exemplo. Leandro Conder, grande filósofo brasileiro. Recentemente eu li uns 3, 4 livros dele. Ele tem um belíssimo ensaio chamado Os Sofrimentos do Homem Burguês. Quem é esse homem burguês? Esse homem burguês, antes de falar que é um homem burguês, nós entendemos como homem burguês aquele que é o dono do meio de produção. O Leandro Conder vai falar, não é somente esse cara. O burguês é aquele homem comum que não é dono do meio de produção, está ali entre a classe média ali, e pode ser pobre também, mas que ele sofre influências de diversos mecanismos da sociedade que faz andá-lo como se fosse um gado. O homem burguês é aquele que não tem um senso estético, que pensa de forma alienante e que encara a política de maneira precária. E tem vários outros elementos do qual o Conder coloca ali. Mas de maneira geral você entender isso, que o homem burguês é aquele que está sofrendo as diversas influências dos mecanismos ideológicos ali que a sociedade coloca. Pensar democraticamente é fazer esse exercício que o Conder fez, por exemplo, utilizando José Guilherme Melchior. Por que eu falei que existem muitos marxistas que são dogmáticos? Porque o Leandro Conder, ele é esse filósofo democrático do qual Carlos Nelson Continho concorda, porque ele vai dialogar, por exemplo, com José Guilherme Melchior, que é um liberal, pensa totalmente de maneira diversa, radicalmente diversa de Conder, mas eles conseguem ter um diálogo profundo em relação às suas teorias, às suas ideias, inclusive até às suas práticas. O Conder diz assim, eu posso divergir radicalmente daquela pessoa que pensa diferente de mim, mas eu não vou me furtar de defender os meus princípios. É isso que a gente tem que fazer. Pensar democraticamente é isso. Não é você única e simplesmente escutar o cara e já pôr uma verdade absoluta e não debater. Ou você fazer, por exemplo, como o Joel Pinheiro e o Adriles, que gritaram em relação ao caso do Maurício do vôlei, dizendo única e simplesmente, eu concordo, eu não concordo, eu concordo, eu não concordo. Isso é um debate pobre, ridículo. É preciso argumentação, como eu falei lá no primeiro item, que é fazer a reflexão, e no segundo item, a análise. Isso vai te permitir a dar esse sobrevoo da coruja de Minerva. Então, você pensar democraticamente é você levar em consideração, sim, pessoas que pensam de maneira diferente de você, mas sem você abandonar os seus princípios radicais e democráticos. Paulo Freire, no seu livro A Sombra da Mangueira, ele descreve isso de maneira belíssima quando ele fala os meus limites com a direita. Significa o quê? Que ele pode até dialogar com a direita, mas ele tem o posicionamento do qual ele defende de maneira crítica, reflexiva, mas sobretudo democrática. Ou seja, eu posso até respeitar a pessoa que pensa de maneira diferente de mim, mas eu não concordo e não aceito. Então eu vou defender os meus princípios de maneira civilizada dentro de uma sociedade da qual as diferenças podem conviver. Tá? Então pensar democraticamente é mais ou menos desse jeito. Não seja gado, um gado, por exemplo, do PT, que vai lá e vê o Bolsonaro e grita e fala um monte de coisa, mas não debate, não argumenta. Ou pode ser do lado contrário também desses bolsonaristas,
que fazem a mesma coisa. Por que eu falo Lula e Bolsonaro neste momento? Porque são as figuras políticas no momento do qual nós estamos em 2021 que estão aí frente ao jogo político atual. O quarto passo é importantíssimo, e aí eu vou utilizar um filósofo, o René Descartes, que é o quê? O quarto passo é você duvidar. Quando René Descartes escreveu as Meditações Metafísicas, ele duvidou de todas as coisas, ele fez a dúvida metódica, duvidou de todas as coisas para chegar à certeza de Deus. No nosso caso aqui é você seguir essa dúvida metódica com o objetivo de tentar compreender de maneira mais aprofundada e mais fiel ao que está acontecendo ali na realidade. Volta ao exemplo do cara que foi enterrado, que morreu ali, quer dizer, não foi enterrado, morreu, e os fiéis ficaram esperando com que ele ressuscitasse. É necessário ali, antes de você sair xingando as pessoas de maneira dogmaticamente não entendendo, é preciso que você coloque perguntas. Porque você pode fazer o verdadeiro exercício socrático. O que Sócrates fazia? Sócrates nunca respondia nada. Ele sempre colocava o seu interlocutor de modo a se questionar e responder aquilo que o Sócrates jogava como questão, de modo a esclarecer aquele ponto central do qual eles estavam conversando ali. Então, a dúvida, ela é metódica sim e tem esse objetivo de chegar a um determinado esclarecimento, para chegar aí a uma linguagem kantiana. Quando você esclarece as suas ideias, você abandona esse estado de minoridade, ou seja, de que você não tem o poder da reflexão, o poder da análise, o poder da observação. Você vai conseguir sair disso com a dúvida metódica, mas tentando responder aquilo que você colocou. É um autoexercício por si e para si mesmo, tá? Quinto passo, faça uma autoavaliação. Muitas vezes a gente equivocadamente coloca determinados posicionamentos na sociedade, achando que aquilo é lindo e maravilhoso, que vai impactar várias pessoas, mas não impacta. Por quê? Porque estamos colocando ali de maneira dogmática o que poderia ser feito de maneira democrática. Eu já fiz muito isso porque eu era jovem, lecionava na escola e tenho os meus princípios à esquerda, porque vocês estão vendo ali, mas eu agia de maneira democrática, porque eu tinha como princípio aquele posicionamento que antigamente eu defendia era correto, único e exclusivo. Mas muitas vezes não é, porque o caminho e o curso da história demonstram de maneira radical que esse pensamento, muitas vezes, ele pode sofrer alterações dependendo do mecanismo que a sociedade pelo qual está passando ali no momento. Então, você fazer uma autoavaliação muitas vezes ajuda em muito você ter um pleno desenvolvimento da sua cidadania, da sua reflexão e de você ter um aprofundamento sobre a realidade e a maneira como você a olha. Isso é um exercício fantástico que eu garanto para você, se você fazer, você vai aprender e você vai avançar no debate público. E por fim, o último item que é importantíssimo, ler e estudar. Ninguém vai compreender as coisas de uma maneira aprofundada se ficar somente assistindo o vídeo. É uma mídia importantíssima, logicamente não podemos desconsiderá-la em favor do livro, jamais farei isso. Mas é preciso que você vá lá nos livros, pegue, leia, manuseie, anote, faça as fichas à mão. E aí você vai começar a entender por que determinados acontecimentos ocorreram daquele jeito, por que as pessoas pensam daquele jeito, mesmo sabendo, por exemplo, que há um governo proto-fascista e as pessoas ainda estão defendendo. Como um cara vem aqui da Alemanha, conhecido pelo partido da Alemanha, como tirar foto com Bolsonaro. Então, os questionamentos eles são importantíssimos para você compreender a realidade da maneira mais fiel possível e que você possa ter uma compreensão.
Existem várias narrativas que podem ser colocadas aqui, dependendo do assunto que você quer. Você pode fazer uma busca importantíssima de autores sérios, do qual debater aquele assunto, e aí você vai, por exemplo, aprofundar e vai avançar nos seus conhecimentos. E eu garanto muito isso para você. Muitas vezes a nossa escola formal ela não vai dar esse suporte em relação a tudo isso que está acontecendo, mas nós aqui fazemos esse suporte de modo que você entenda e que fique claro que você consiga aí transpor os conhecimentos dos quais poderiam estar sendo passados. Então, pois bem, esses últimos pontos são importantíssimos para você deixar a sua condição de gado. E o que você pode fazer? Por exemplo, nós temos vários temas que é discutido aqui no canal. Pós-verdade, tem a questão PDNT News, tem a América Latina. O que você, por exemplo, pergunte a si mesmo, qual o assunto que você deveria, eu que queria entender de uma maneira mais completa. Por exemplo, identitarismo. Vou procurar autores que vão ali discutir e que podem fornecer elementos necessários. Mas para isso você precisa ler, buscar, fazer questionamentos, fazer todo esse roteiro que foi colocado aqui, porque só assim você vai conseguir avançar nos seus conhecimentos. Assim você vai ter uma visão mais ampla da realidade e entender as causas reais de determinados acontecimentos de maneira diversa. Essas dicas de hoje já são breves, introdutórias, mas que espero que os auxilie de maneira significativa nesse processo de formação, porque aqui nós oferecemos esse processo de formação no sentido de você alcançar a sua cidadania e você também lutar pela cidadania da polis junto com outros grupos sociais. A luta é um processo importantíssimo do qual você não pode de jeito nenhum abandonar. É preciso que você pense alternativas significativas de modo que você consiga ter uma visão ampla em relação aos acontecimentos da sociedade. E os referenciais teóricos, as leituras, os estudos são importantíssimos para que você entenda. Por exemplo, eu falo muito de filosofia, tem pessoas que não têm condição de pagar na faculdade e nem também de passar no vestibular. O que fazer nesse contexto? Apresentar conteúdos mais filosóficos de autores, etc. e tal, montar um cursinho, você ver em outras plataformas com pessoas sérias, do qual você pode fazer, e aí você vai estudando e você vai compreendendo determinados assuntos e comportamentos que vêm ocorrendo nos dias de hoje. Lá, por exemplo, eu já vi que esses acontecimentos eles distorcem tanto a realidade, mas tanto a realidade, que as pessoas ficam meio que sem saber o que fazer. Elas acabam acreditando no absurdo que é determinadas fantasias, a narrativa de qual coloca um sujeito como Beatle, ou seja, coloca ele ali no nível de um Jesus Cristo. Aliás, não, porque eles sempre falaram que seriam mais famosos. Uma grande pena. Então, para hoje, era isso. Esses 6 passos fundamentais para você não chegar na condição de gado, não ficar defendendo Olavo de Carvalho, Pondé, Leandro Carnal e todos esses coaches disfarçados de filósofos que só pensam em ganhar dinheiro o tempo todo montando cursos. Não há um instante sequer que vai parar e pensar como a burguesia. Não. Machado de Assis descreveu muito bem isso no conto Luís Soares, do qual o homem prefere morrer do que trabalhar. Bom, o que eu teria para dizer hoje é isso. Então eu espero que vocês estejam bem para o próximo final de semana. Teremos a live com o professor português Tomás Magalhães Carneiro. E por fim, por hoje é isso. Um grande abraço e até mais.